Bueno, bien, ya podemos comenzar. Hola a todos, mi nombre es Carolina Juchek. Yo trabajo para CODA como responsable de marketing para la región de América Latina y les doy la bienvenida a este seminario que estuvimos organizando de la mano de Anidigraph. Aprovecho para agradecerles a la asociación por el lugar y el espacio para presentarles contenidos que esperamos que sea sumamente interesante para ustedes y bueno, de esta manera poder seguir en contacto a la distancia. Les comento que en cuanto a la dinámica de la reunión, ustedes pueden ir haciendo sus preguntas en el panel de consultas. Nosotros las vamos a ir tomando hacia la finalización del encuentro. Obviamente puede que algunas por falta de tiempo o porque conlleven un poco más de desarrollo no lleguemos a contestarles, pero no se preocupen, nosotros vamos a contactarlos posteriormente directamente para poder proveerles de la información solicitada. Además, hago el comentario y la salvedad que pueden sufrir algunos problemas con la presentación, la dinámica y demás. Si se les llega a trabar y algo, sepan disculpar, va a depender de la conexión que tenga cada uno en sus casas. Igualmente, cualquier consulta que surja, lo podemos ver. Sin más información, sin más detalles, voy a dar comienzo al webinar de hoy. El título de la presentación es De las artes gráficas a la industria gráfica. El desarrollo del mismo estarán a cargo, como ven en pantalla, por Cleber Rodríguez. Les cuento que él tiene más de 25 años de experiencia en la industria, habiendo trabajado en empresas tanto como AGFA y IBF, y actualmente trabaja en Kodak como gerente de desarrollo de negocios en la división de sistemas de impresión para la región de América Latina. Habiendo dicho esto, le doy la palabra para que podamos comenzar con la presentación. Que la disfruten. Olá, muito bom dia a todos. Eu creio que Carolina já hizo uma apresentação, uma introdução. Então, poderia começar contando-lhes um pouquinho a ideia do nome desta apresentação. De verdade, acá a ideia não é apresentar produtos, falar detalhadamente, profundizadamente sobre tecnologia ou diferentes tecnologias, mas sim fazer uma análise geral sobre o mercado de nós outros, de como viemos nos movendo em las últimas décadas, em los últimos anos, e de como uma indústria que era sumamente artesanal, que o nome já diz que éramos algo muito artístico, muito artesanal, como venimos de las artes gráficas e nos convertimos a la gráfica, como nos movimos a um processo industrial e que nos espera o futuro, que novas tecnologias e que vamos seguir para que nossa indústria siga importante em los mercados. Adelante, por favor. Bom, se pensamos a origem de todo, sempre por um desejo de la humanidade poder se comunicar e contar histórias ou transferir conhecimento ou algo. Então, temos pinturas aí em cavernas que datam de mais de 350.000 anos atrás, onde o homem já pretendia deixar alguma coisa registrada para poder transferir conhecimento e contar um pouco da cultura de quem vivia nesses períodos. Lo seguinte, por favor. Depois, muito tempo passado de las cavernas, pero há 4.000 anos atrás, a civilização mesopotâmia, podemos ver o que foi o primeiro intento de impressão, o primeiro intento de gravura, podemos dizer assim, de generar uma imagem, também em pedra, e aí isto é um livro e se chama La Árvore de la Vida e conta um pouco a história desta civilização. Lo seguinte, por favor. Diria que nosso grande salto foi no século XV, quando o senhor Johann Gutenberg ha inventado a prensa e causou uma tremenda revolução, porque livros que tinham que ser produzidos, escritos um a um, e tardavam muitos anos para se produzir um livro, se criou uma maneira que poderíamos dizer seria um início de um processo industrial, muito artesanal, claro, pero podemos considerar como início de um processo industrial para nossos negócios.
Lo siguiente, por favor. Como en todas las industrias, las etapas de la producción, en proceso organizado, la producción tiene que ser dividida en algunas etapas para que eso tenga una lógica racional y que flua de una manera eficiente. Como podemos ver, independiente del método de impresión que se va a utilizar, básicamente seguimos siempre una orden, que es la creación o diseño, la preprensa, la impresión propiamente dita, y que sea offset, flexográfica, digital, cualquier que sea, y un proceso de acabado. Lo siguiente, por favor. Y esto podemos mirar desde la Biblia producida por Gutenberg. Los procesos se utilizaron básicamente la misma metodología de diseño, preimpresión, impresión, y la gran diferencia que la tecnología nos permitió y que caminamos muchísimo, que Gutenberg, para producir su libro, su Biblia, requirió más de 20 personas trabajando y tardó como 3 años para producirla. Y hoy podemos producir un libro en algunos minutos en una tecnología de impresión digital, por ejemplo. Lo siguiente. Yo creo que lo grande fator evolutivo, no solamente de nuestra industria, pero que permitió que todas las industrias que existen actualmente se moveram y tuvieron un avance tecnológico muy, muy, muy fuerte, está baseado en la tecnología de información. Para mí, todo que se avanzó hoy en la industria, debemos esto a los computadores y toda tecnología que rodea los computadores, como las redes, la infraestructura y la posibilidad de comunicación. Lo siguiente. Haciendo una pequeña análisis acá sobre los computadores, evoluciones durante un periodo del tiempo, podemos ver acá, lo creo muy interesante ese slide. Lo primero foto que tú pueden ver acá es simplesmente un disco duro de 5 megabits sendo cargado em um avião para ir a ser montado em um computador fabricado por IBM. Era uma parte pequena de um tremendo computador. Para vocês terem uma ideia, isso foi em meados dos anos 50. E solamente o custo armazenar que uma companhia teria que pagar para armazenar dados mensualmente em esses 5 megabits com esse disco duro, custaria em dinheiro de hoje como $160.000 mensuais. Na segunda imagem, lo vemos uma evolução que também é hard disk, é disco duro, hace lo mismo que o anterior. Já havia dobrado a capacidade, já tinha 10 megas de capacidade, isso em meados dos anos 80. E algo que custava $160.000 só para armazenar informação, já se poderia comprá-lo e tê-lo em uma empresa qualquer por $3.398. Uma evolução e uma redução drástica em lo custo. E aí nos movemos um pouco mais, outro salto de mais ou menos 25 a 30 anos, e se lançou o primeiro disco duro com a capacidade de 1 terabyte de dados, que transforma todos os que vemos anteriormente em meros brinquedos, e custava solamente uma décima parte, custava como $399. E isso nos demonstra que o que ha passado em nossa indústria, em todas as indústrias, baseado em las melhorias da tecnologia de informação, é que com o tempo se reduz o nível de complexidade da tecnologia, ela se torna mais acessível a mais usuários cada vez mais, e o custo se reduz exponencialmente. Adelante, por favor. A mensagem principal é, e que é muito importante que saibamos, a tecnologia ha cambiado e seguirá cambiando, não somente na indústria gráfica, mas todas as indústrias. Muito provavelmente o que estamos vivendo hoje vai ser completamente diferente em 10 anos mais. E isto é a única que temos, é caminho que não regressa mais. A tecnologia vai seguir e seguirá aprimorando ou cambiando a todo. Lo seguinte, por favor. Exemplo, me gusta muito exemplo da indústria automotiva. Acá temos algumas imagens de alguns autos de los anos 90,
meados dos anos 90, talvez princípios dos anos 2000, ou quase dos anos 2000. E se vemos o seguinte slide, a mesma indústria de auto está acá, produzindo basicamente um objeto de transporte que a principal função é nos mover de um ponto A a um ponto B, porém com uma capacidade energética muito mais efetiva, com uma capacidade de segurança muito mais efetiva e muitos outros atributos que a tecnologia nos permitiu. Hoje, praticamente, estamos nos movendo a uma nova geração de autos, estamos vendo os autos elétricos crescendo de uma maneira assombrosa, e em alguns anos, provavelmente, vão começar a reemplaçar os autos movidos a gasolina. E, además, estamos vendo uma nova tecnologia que se começou há alguns anos, mas já se vê em uso em algumas cidades pelo mundo. Existem autos hoje que se dirigem solos, existem autos que são autônomos, como eu disse, e não se requer mais que lo maneje. Tu pode simplesmente sentar em um auto e a tecnologia lhe permita que tu determine um trajeto, determine um destino, e o auto lo leva em completa segurança. Lo seguinte, por favor. Toda esta inovação, toda esta criação, a possibilidade de internet cada dia rápida, conexões, tablets, teléfonos. Lo seguinte, por favor. Nos permitiram uma capacidade ou não de novas tecnologias, de novas formas de comunicação, pero em especial em nossa indústria, o sentimento que tivemos a princípio é que a torta se quedou mais, que segmentos que atendíamos 100% através de impressão ou utilizavam recursos de impressão, hoje estão divididos ou estão compartilhando, competindo em espaço com mídias digitais e outros tipos de comunicações como redes sociais e tal. Lo seguinte, por favor. E isso nos leva a uma pergunta que eu creio que da indústria, a maioria dos gráficos a se perguntado que passa e está passando, se a impressão está morta ou se a impressão está morrendo, que vai passar com o nosso negócio. A lo seguinte, por favor. Em geral, há se hecho muitas pesquisas e eu vivo nos Estados Unidos, um exemplo acá, a gente faz pesquisa para todo e todo que tu busca há uma pesquisa, há análise. E nas últimas que tem se escuchar é que a gente está indo a viver pelas mídias digitais. As mídias digitais são extremamente fatigantes. As pessoas ficam muito tempo, estão muito involucradas quando estão em seus teléfonos, chegam a sua casa, miram os computadores ou as oficinas, e que uma em cada 5 pessoas está em um ponto de começar a se desconectar um pouco das mídias. E se tu também, entre uma em cada 5 das pessoas diz que está reduzindo ou trabalhando para reduzir seus consumos em mídias digitais. Entretanto, se miramos pesquisas, 70% da audiência crê que é muito mais factível recordar uma marca ou ter uma lembrança ou ter uma relação com uma marca quando se recebe isso através de uma mídia impressa e não através de meio digital. Outro ponto muito importante é que a impressão é considerado um meio de comunicação mais confiável do que as plataformas em linha e as redes sociais. Em uma era que escutamos sobre fake news e coisas que se publicam e se tem dúvida de descobrir de quem é a origem da informação, de onde vem, passamos a ter relevância cada vez mais a mídia impressa e é para a fonte de inversão para quem busca ser uma inversão, quem busca ser uma aquisição de algo. As pessoas tendem muito mais a acreditar ou ter relevância por la mídia que está em papel, por la mídia impresa, em vez de la mídia digital. Lo seguinte.
Nosso regresa un poco más detalladamente a lo corazón de la presentación, que es los movimientos que hizo la industria ahí de un proceso artesanal a era industrializada. Nossa indústria se convertiu, nossas artes gráficas se converteram a uma indústria, pero mesmo assim, dependiam de recursos muito manuais, muito artesanais por muito tempo. Se requeria profissionais muito expertos em cada pequeno segmento da indústria e os processos eram muito possíveis de errores e tinha muita possibilidade de muitas intervenções manuais. Lo seguinte. Temos vistazo, principalmente pensando em offset, o que vemos em la indústria, clique a mais, por favor, é que começamos prensas offset de color, depois começamos a poner mais colores em las prensas, e seguimos para 2 colores, 4 colores, depois tivemos prensas de 5, 7 colores, hoje temos prensas de 8, 10 colores, e uma outra coisa que se buscou extremadamente durante a evolução das prensas offset foi ter prensa cada vez mais, poder imprimir cada vez com mais alta velocidade. E isto foi muito importante para o desenvolvimento de nossa indústria, pero hoje estamos vivendo um fenômeno que é um pouco contrário a esta evolução toda que a indústria sofreu. À medida que fomos evoluindo as prensas offset, as prensas foram ganhando capacidade de imprimir mais colores, capacidade de imprimir os dois lados no tempo e coisas assim. Percebemos que os tiros ou as tiragens começaram a baixar há alguns anos. Então, hoje temos prensas com altíssima capacidade de produção, pero as demandas, hoje não temos mais demandas como teníamos no passado, 500.000, 600.000, 1 milhão de tiros de um mesmo. Hoje temos uma variedade muito mais grande de produtos, pero com tiros muito mais baixos. Lo seguinte. Basicamente, isso veio da mesma evolução, da mesma tecnologia. A facilidade que se a tecnologia, os computadores, a informação, a internet nos permitiu generar mídia muito mais rapidamente, generar conteúdo muito mais rapidamente. Foi também o que nos levou à redução das tiragens. Exemplo que me gusta muito, em passado se tinha uma revista em uma cidade com periodicidade mensal que atendia a 1 milhão de tiros, 1,5 milhão de tiros, atendia uma quantidade tremenda de pessoas com uma única revista. Depois começamos a ter 20 revistas que se dividiam em temas distintos. Uma somente abordava autos, outra abordava caças, outros temas, outras de política, outras de esporte. Pero a segmentação que isso criou dirigiu públicos a cada uma dessas revistas e assim está passando com toda a indústria de impressão. Hoje, cada pessoa quer ter seu produto quase que 100% personalizado ou por nicho muito dedicado, muito variado. E não consome mais informação em larguíssima escala. A pessoa quer informações que sentido como indivíduo, não mais informações em altas escalas e generadas. Lo seguinte, por favor. Uma das tendências que isso nos leva a pensar e que vemos que a indústria está começando a se mover é que a impressão se move digital, que tem a capacidade de produzir menores quantidades de títulos variados, incluso quantidades individuais. Tu pode ter um único impresso com características dedicadas, com personalização, e um impresso que vai a uma única pessoa dirigida. E isto nós vemos que começa a se mover cada dia mais fortemente a impressão digital. Lo seguinte. Pero há que recordar que o offset sigue. E sigue forte por ser a base instalada mais grande que há de impressão em todo o mundo. A tecnologia de impressão mais utilizada no mundo ainda sigue sendo o offset. Lo seguinte. Acá é gráfico com os dados bastante interessantes de uma companhia chamada. Esta companhia é uma companhia que faz um estudo
por las análisis de la industria de impresión por algunos periodos, analiza dados del pasado, hace previsiones del futuro, y siguiendo la análisis que hicieron en 2017, principio de 2000, hasta 2022, la impresión offset vai seguir sendo a principal forma de produção de mídia impressa, representando 70% de tudo que se produz em impressão. O interessante nesse slide, porém, é mirar acá. Se miramos o rojo, que é o mais chiquito abaixo, é a impressão digital, que há cerca de menos de 10 anos atrás, representava muito pouco, menos de 1%. A tendência é ir subindo e cresce que em 2022 já deve estar por volta de uns 5 a 6% de tudo que já vai estar em algum processo de impressão digital. Lo seguinte. E uma das coisas que entendemos como muito importante em esse universo de transição, que vamos ter que conviver com a tecnologia existente, as tecnologias indo e tudo que vai passar com a indústria neste processo e que está com a indústria neste processo, é que os impressores tenham a oportunidade de encontrar sócios de negócio, encontrar parceiros comprometidos com a indústria, que sigam desenvolvendo, investindo e pesquisando de atender a indústria hoje e a indústria amanhã, e possa ser uma ponte de transição durante todo este caminho que estamos seguindo, e agora em uma velocidade muito mais acelerada que passava no passado. Adelante, por favor. Acá temos vídeo. I chose Kodak because, first of all, they've been a partner of mine for roughly 20 plus years, between plates and Printergy and other services that I've gotten from them. Since then, they are like part of this company. I mean, they function as an extension of my company. Não sei se todos puderam ver bem, se para alguns os vídeos se congelou um pouquinho ou passou algo, mas o principal é um testemunho de um cliente que está em Estados Unidos, um cliente parceiro de nós outros, e basicamente está comentando acá é que vem a importância de ter provedores uma extensão de sua companhia, não um provedor que esteja dedicado a prover uma parte de uma solução ou um produto, pero alguém que esteja envolvido dentro de seu processo produtivo e pueda agregar soluções e agregar ferramentas para que o processo encaminhe cada vez mais. E aí, como vemos nesse slide acá, é a ideia de ter um enfoque centrado no cliente, não em processos, pero sim ter alguém que pode prover uma infraestrutura e conectar todas as partes dentro dos processos produtivos, desde a informação que entra de los clientes e a retroalimentação de los clientes da indústria gráfica, como dentro de todo o processo produtivo em la cadena, e depois poder definir se isso vai ser produzido em um processo tradicional de offset, em um processo de impressão digital, em um processo de uma impressão flexográfica, qualquer que seja, pero ter um controle e ter ferramentas para mover por todo o processo e, o mais importante, mantendo uma linha, um canal de comunicação aberta com seus clientes, que o cliente possa prover dados, receber uma retroalimentação da informação, ter o status de seu trabalho, de como as coisas caminham, e ter um mapeio de todos os processos industriais até o produto final seja entregue. Por favor. Pensando nisso, outra vez insistimos muito de buscar que vocês busquem, vocês se encontrem com competidores que estão buscando em todas as linhas da indústria as conexões, as soluções dentro de uma solução de provedor global, que veja a impressão, que veja a indústria todo e não como uma parte.
Muy importante, como dissemos, se a impressão offset e sendo a principal forma de produção, então a prensa offset em geral, quando falamos de qualquer indústria gráfica, normalmente a inversão mais grande que há dentro de qualquer companhia de impressão é a prensa ou las prensas. E o mais importante que há é que quanto mais tempo mantenemos essas prensas disponíveis, produzir mais ingresso no geral. Então, temos que fazer tudo para que as prensas... A prensa tem que funcionar como um avião funciona para as companhias aéreas. Um avião isso não hace dinheiro. Um avião quebrado não hace dinheiro. Um avião tem que estar volando o máximo de tempo possível para que as companhias aéreas estejam sendo plata. Em impressão é o mesmo. Lá tem que estar volando, tem que estar produzindo o mais tempo possível do dia, com menor tempo para ajustes, menor tempo de câmbio de trabalho, menor tempo de limpezas e mantenimento para poder generar. Adelante, por favor. Acá, muito interessante, se temos que chegar e manter uma prensa produzindo o mais pronto possível, rapidamente possível, acá há visto de como se produzia uma matriz de impressão, uma placa de impressão no offset, neste exemplo, a quantidade de etapas e tempos de geração de recursos que se requeria para produzir uma placa offset, não há muito tempo atrás, há alguns anos atrás. Lo seguinte, por favor. Depois movemos, eliminamos todos aqueles processos e criamos uma simplificação com o advento do CTP, onde teníamos que preparar um ativo, gravar a placa, levar uma placa a uma processadora com química, selos revelados da placa e levar a placa à prensa. E hoje, há alguns anos, tivemos outro avanço que consideramos extremamente importante para a indústria, que foi a eliminação de mais uma etapa de processo em la área de pré-prensa, processado de las placas, eliminar a processadora e o requerimento de químicos para que se produza uma placa offset. Hoje podemos simplesmente de arquivos digitais de los computadores salir, os mesmos computadores, os mesmos sistemas que vão generar arquivos para uma prensa digital, gerar uma gravação de uma placa em um CTP e esta placa já diretamente à prensa sem a necessidade de processamento. E isso genera uma série tremenda de benefícios, que é basicamente o seguinte, por favor. Que é requerimento da indústria. É uma plancha que aumente a produtividade e a rentabilidade, tanto em la sala de pré-prensa como em outra vez, recordo mais uma vez, é a inversão mais grande. É o que tem que seguir andando para generar recursos, generar receita. O que tem que se vender são impressos, não vendemos pré-prensa em nossa indústria, vendemos produto final acabado que sai de uma prensa. O seguinte. Este é vídeo também. I would never go back to a process plate, not after working on a process-free plate, because it's cleaner, it's faster, it's more consistent. When we first got into it, there was a lot of questions in regards to, will there truly be savings, or is it really just more of an environmentally friendly move? And when we started looking at all the different savings, whether it's from chemicals, whether it's from an additional processor, from the amount of water, from just the maintaining and handling the waste that would be associated with it, we attributed it to about a 30% savings. Neste vídeo que acabamos de ver, muito rapidamente também para dar outro cliente que já migrou há algum tempo, há alguns anos, a uma placa de impressão sem processamento químico. E o que ele comenta acá, que a princípio, antes de fazer o câmbio, eles tinham dúvidas se isto era um movimento ecológico, de ter um produto mais amigável ao meio ambiente, por não tratar com química e tudo mais, ou se realmente poderia vir ahorro dentro desse processo que não eram tão claros e tão visíveis. E dentro de sua experiência, o que comenta acá, que alcançaram ahorros ao redor de 30% no processo de pré-prensa e impressão.
especificamente, como vocês podem ver nesse slide, a parte mais fácil de perceber quando tu se move uma placa sem processamento químico, tudo que está associado diretamente a uma processadora, a um processador de placas. Tu não tem que investir em um processador, tu não tem que consumir eletricidade por esse processador, não tem que consumir a química, não há consumo de água, não tem que fazer limpeza, paradas para mantenimento, custo de partes, reposições e tudo que está involucrado. Isto é a parte visível ou a parte mais fácil de se visualizar dentro da área de pré-prensa. Lo seguinte, por favor. Outro ahorro muito importante é não ter mais que inventar, que cuidar de produtos que são, em geral, produtos tóxicos ou produtos com movimentações ou restrições, tu tem que estar bem armazenado, têm que usar equipos de segurança para manuseá-los, para limpar as processadoras, para fazer câmbios, e não tê-los, não ter que comprá-los mais, não ter que armazená-los e não ter que descartá-los, porque também depois que se utiliza, há que se dar um tratamento por la química que se genera no processo de produção tradicional. Pero lo más efetivo, e eu creio que os ganhos mais importantes que se tem quando se trabalha em uma placa sem processamento estão associados à sala de impressão, à pré-prensa. De verdade, acá o que temos é um gráfico onde temos a linha naranja, que é uma placa sem processamento químico, e a linha azul é uma placa com processamento químico. E a comparação que se está fazendo acá é que a placa sem processamento químico alcança a densidade de tinta requerida para se imprimir o trabalho, para que o trabalho esteja bueno e a densidade esteja correta, ao menos de 2 a 3 vezes mais rápido que uma placa que foi tocada por química, por o tempo que se requer para fazer o novo balance com a solução de fonte da prensa, o equilíbrio água e tinta e tudo. Então, isso diretamente se transmite em redução de papel em tempo de acerto, quantidade de hojas de papel, quantidade de tinta que se ahorra. E lhe permite, como acabamos de dizer no princípio da apresentação, como os tirajes estão cada vez mais curtos, a tendência é que se haça a entrada de muitos trabalhos ao dia. Quanto mais rápido podemos partir uma prensa e quanto menos papel vamos desperdiçar para partir uma prensa, ao final de um dia, ao final de um mês de produção, temos ahorros muito consideráveis. Aí onde este cliente tem sua percepção de 30% em total de ahorros quando se trabalha com placas sem processamento. A lo seguinte. Hoje, só para lhe dar um dado, uma informação, Latinoamérica é a região do mundo onde Kodak tem mais clientes utilizando placas sem processamento químico. Em Latinoamérica foi uma das regiões do mundo que mais rapidamente aderiu e adotou esta tecnologia. Mais de 54% de todas as placas que Kodak comercializa hoje em Latinoamérica já são placas livres de processamento químico. A seguinte. Eram para estarmos em Drupa este ano lançando esta nova geração sem processamento químico, mas como não tivemos Drupa este ano, vamos ter a oportunidade de apresentá-los a você em México. Eu creio que a princípio do próximo ano vamos poder apresentar esta nova placa no mercado. O seguinte, por favor. Caminhando e seguindo a mesma tendência, como precisamos preparar as prensas e enviar matrizes às prensas cada vez mais rápido, que de maneira mais eficiente, e conseguimos eliminar processamento. Um outro ponto muito importante é seguir investindo em la evolução de los CTPs ou los dispositivos de gravações de placa. Se temos placas que andam muito mais rápido, temos placas muito mais eficientes, também temos desarrollando para ter CTPs muito mais eficientes. E hoje, Kodak o que busca são CTPs que se podem trabalhar de maneira autônoma com carga de placa. Estamos lançando novas versões de CTP. Para dar um exemplo, hoje este CTP que está na foto pode produzir placa durante 3 dias com carregamento de placas que tem aí em seus magazines por 3
sem necessitar a intervenção de um operador. Pode produzir de forma remota durante 3 dias. Alô, seguinte. E la mesma maneira que sigue desenvolvendo que os CTPs sejam autônomos, tenham automatização, sejam mais produtivos, também seguimos melhorando a tecnologia, a parte eletrônica, seus componentes, precisar um ahorro de energia. Movemos são um conjunto de ações entre os equipos de CTP, as placas sem processar, os processos, para garantir o máximo de ahorros à indústria. Alô, seguinte. Uma outra coisa da produção de placas é que já conseguimos criar ferramentas que tu pode ter tus CTPs monitoreados do iPhone ou de um outro telefone, de uma tecnologia móvel. Tu não requer efetivamente que o operador esteja dentro de uma área de pré-prensa, esteja dentro da indústria, para saber que trabalho se está produzindo, quanto tempo vai tardar para produzir e como vai enviar as placas e quanto tarda para ter as placas em la prensa, ou se requer reponer uma placa que se pode tomar uma intervenção o mais rápido possível, sem estar fisicamente dedicada ao lado do equipe. Alô, seguinte. Quando pensamos nesta velocidade, na capacidade de integração, na capacidade de produzir placas cada vez melhor, mais rápido, de maneira efetiva, ecologicamente e com ahorros, é muito importante ter um fluxo de trabalho que maximize toda esta produção, incrementando e com máxima segurança, reduzindo os tempos de operação. Adelante, por favor. Acá em outro vídeo. I think Wilco is the biggest Prinisy user in Europe and one of the 5 biggest worldwide. We invest a lot in security, but let's say Microsoft invests even more and more and more than we can ever invest in security. And we believe that going to the cloud gives us more security than it gives on-prem. In the future it will be one system in the cloud, and I think in the last couple of years the efficiency was improved with 40–50% maybe. What can help in the future with Prinisy? It's upscaling and downscaling compared to the demand of the production. When it's busy, we can upscale the server park in the cloud. And when it's not so busy, you can downscale it. So there's also cost effectiveness. Muito rapidamente, esse testemunho de cliente que está na Europa e o que está dizendo é dos mais grandes usuários de nosso fluxo de trabalho, Prinisy acá, e moveu sua operação, está movendo sua operação para trabalhar com o fluxo de trabalho em la nuvem. E uma das coisas que viram que tem uma vantagem tremenda é porque não tem que fazer inversões em segurança e sistemas de segurança dentro de sua companhia. Na verdade, quando tu tem um sistema, um fluxo de trabalho que está baseado em la nuvem, quem faz toda a inversão é o provedor desta solução, é o provedor desse fluxo, que faz toda a inversão em segurança, e são milhares e milhares de dólares em segurança, e aí tu pode trabalhar e simplesmente garantizar que no momento que tem mais demanda de trabalho, tu pode usar mais recursos dessa ferramenta. E quando tem, por exemplo, um período de baixa demanda, requer menos recursos. E assim customizar a utilização e ahorrar dinheiro, porque não tem que montar uma infraestrutura tremendamente grande, que para alguns momentos se utiliza 95%, pero há períodos do ano que se subutiliza a uns 50–40%. E simplesmente tem sua aplicação por demanda, bajo a um fluxo que está na nuvem. O seguinte. Não, por favor, regressa 1. Não, regressa 1, por favor. Aí está. Acá haciendo um paralelo também,
outra vez, com tudo que a tecnologia nos permitiu em nossa indústria e permite em todas as indústrias, acá está um paralelo para vermos um pouco o que passou com a indústria de entretenimento caseiro, que é basicamente quando começamos a poder não ter que ir mais a um cine para ver uma película e poder ver uma película em casa, como era em anos 80, finais de 80, princípios dos anos 90, e o que veio passando depois. O seguinte, por favor. Muito interessante acá que vemos que eu creio na idade de todos que estão na apresentação, uma parte como eu vivi a tecnologia de los que eram os vídeos que teníamos em casa com suas fitas. Isto atingiu basicamente durante um período, chegou a ter quase 100% do mercado doméstico. Tudo o que se queria ver na película caseira, na película em casa com um equipo deste. Depois houve uma evolução disto para uma mídia digital que se chamou Laserdisc. Não teve muito sucesso, a adesão foi muito pequena, mantuve predominante, hasta que a invenção de um outro equipo, que foi o DVD, começou a reemplaçar o VHS, isto mais ou menos em 1995. E veio reemplaçando quase que completamente quando se lançou um novo produto que se chamava Blu-ray. Este Blu-ray praticamente não teve sucesso. Depois de alguns anos que está em mercado, ainda existe, pode comprá-lo, mas ele não conseguiu atingir nem 10%. Nunca teve o mesmo volume que teve um VHS ou DVD. Pero lo más importante, lo seguinte, por favor. Movemos um passo a mais e hoje a tecnologia de home entertainment, ou de ver películas em casa, basicamente na internet. Hoje vemos películas através de Netflix, através de Hulu, Disney ou qualquer outro provedor de vídeo on demand. O mais interessante é, jamais os cambios em tecnologia eliminou a indústria. A indústria não se acabou, a indústria de vídeo entretenimento. Hoje, em verdade, se produz muito mais conteúdo do que se produzia há 5, 10, 15 anos atrás, uma velocidade de produção muito mais grande, uma variedade de títulos muito mais grande, mas o que cambiou foi simplesmente a maneira como se vê as películas. Então, algumas tecnologias foram sendo atualizadas, substituídas pelo coração, que é a produção de películas, ha incrementado e a cada dia se incrementa mais. Eu vejo que é o mesmo que está passando com nossa indústria, não está terminando, nossa indústria não está desaparecendo, ela está competindo com outras e também está evoluindo sua maneira de produzir, está caminhando para utilizar mídias distintas que não se podia, ou fazer coisas que não se podia fazer anteriormente. Lo seguinte, por favor. Dito isto, a indústria e nós, estamos apostando a lo digital. Sabemos que temos que desenvolver e seguir desenvolvendo soluções que vão andar de mãos dadas com o offset, vão caminhar juntos e em algum período vão acabar substituindo as tecnologias de offset. Adelante. Uma das necessidades que estamos buscando cobrir com isso é uma prensa digital que possa aproveitar a versatilidade e maximizar a produtividade, que seja um complemento ao parque instalado de prensas offset que temos. Ao seguinte. Acá temos um vídeo curto. I would most definitely recommend the Nexfinity platform to other printers for the main reason it's amazing quality, it's a great press to install, you don't need a huge amount of infrastructure around it to install it. It has many enhanced features in terms of its speed, its consistency, its ability to print on a long sheet, its ability to print on a heavyweight sheet, and you also have the added benefit of the 5th unit with other enhancements that you can purchase with the press as well. E neste vídeo temos o depoimento de um cliente que ha instalado uma prensa digital
e basicamente o que diz acá é que a e algumas coisas que pode produzir, ele pode fazer com o digital, le hace um complemento muito importante ao offset que já tinham, e não lo veem como um competidor, não lo veem como que veio assim, e podem fazer produções que não há tempos ou não há forma de se fazê-lo da maneira que se necessita com o offset. Uma outra necessidade que vemos é uma solução digital que ajude os professores a capitalizar a demanda de tiradas curtas no mundo de impressão de empaque flexível. Lo seguinte. Para isto, há uma tecnologia que desenvolvemos, mas sigue sendo atualizada, sigue sendo melhorada. A tecnologia chamada UltraStream Inkjet Technology é uma tecnologia de gotejamento de tinta, de impressão inkjet, que permite uma qualidade altíssima de imagem, com uma alta velocidade de impressão e com custos mais baixos de tinta. E neste momento estamos direcionando-la para dois segmentos, uma para impressões comerciais e para impressões de empaque. O seguinte, por favor. Para o segmento de empaque, estamos a parceria com uma grande companhia de impressoras de flexografia chamada Uteco, em Itália, e criamos esta prensa, que é uma prensa 100% digital, que permite impressões flexíveis utilizando esta tecnologia de gotejamento de UltraStream. Alô, seguinte. Pensando em impressão comercial, estamos pensando em uma prensa de injeção de tinta de alta qualidade que ajude os impressores a aproveitar o crescimento do mercado digital. Basicamente, quando pensamos em la indústria editorial, acá, a indústria de livros, a indústria de revista, há muitos tiros que não se produzem hoje, por exemplo, em livros, porque a quantidade mínima requerida não tem um custo efetivo para produzir. A ideia é que se possa produzir quantidades mais pequenas, muito mais efetivo, por não ter que generar matrizes de impressão e com uma velocidade de produção adequada. Alô, seguinte, por favor. E aí, também deveríamos ter demonstrado isso em Drupal, não está tudo em Drupal, porque Drupal não passou, Drupal foi postergado. Eles uma prensa rotativa digital ou em hojas, há duas possibilidades, que se pode imprimir com gotejamento de tinta para o mercado comercial e editorial. Lo seguinte. Gostaria de agradecê-los. Em geral, acá, a ideia, o enfoque dessa apresentação é dizer-lhes um pouco os caminhos, o que estamos movendo, o que estamos tentando fazer para entregar aos parceiros ou para mover o mercado, para caminhar junto com o mercado, aproveitando da experiência que vocês têm da indústria, com nosso foco em los negócios de cada cliente, em cada área específica, em cada subdivisão da indústria gráfica, em cada área, desde a pré-prensa até a área de um fluxo que agregue tudo isso e que possa movimentar a tecnologia com um compromisso de seguir inovando e desenvolvendo o produto sempre. Muchas gracias a todos. Perfecto. Bueno, Clever, voy a pasar a la parte de consultas y preguntas. Hay poco tiempo, voy a seleccionar solo algunas y hacer el comentario de que muchas de ellas son preguntas específicas de productos o de ventajas competitivas de Kodak, que ya las tomamos y van a ser respondidas posteriormente. Así que por ese lado, quédense tranquilos que les vamos a proveer de la información. A ver, sí, hay una pregunta que creo que es simple de responder. ¿Se considera el volumen el breakpoint entre lo digital y lo análogo? Sí, pero se requiere que haya una análisis detallada de la aplicación que se desea producir, porque ele é distinto dependendo do produto final. Não há um ponto fijo. Estou dizendo de um catálogo, por exemplo, vai ter um ponto que é diferente de um livro. Vamos pensar um exemplo, um livro de medicina,
que é um livro normalmente de 700, 600 páginas, todo colorido, com muitas imagens, e quando tu tens que produzir, um exemplo, 100 livros desse, o custo em digital acaba sendo muito mais efetivo e atrativo que qualquer tirada que tu tenha que preparar as matrizes e os tempos em offset. E então, quando eu vou produzir um brochure, por exemplo, um catálogo de um produto, da dinâmica da velocidade, quanto customizada a informação, pode ter um outro ponto de equilíbrio, Então, podemos dizer que variar entre algo de 100 a 1000 unidades, mas depende muito de entender o produto que se des. Ok, perfecto. ¿A qué se debe el fenómeno de que en Latinoamérica se haya adaptado esta nueva tecnología? Imagino que habla de las planchas libres de procesamiento. Y en otras palabras, ¿por qué se cree que en otros países del primer mundo no han optado tanto por este producto? Ok, buenísima pergunta. De verdade, eles tardaram muito mais a começar. Agora, há 1 ano e meio, quase 2 anos, que os Estados Unidos estão migrando muito rápido e muito fortemente, mas verdadeiramente quem empezou essa corrida foi Latinoamérica. Eu creio que quando saíram as primeiras versões de placas sem processamento, há uns 7 anos atrás, as placas tinham uma capacidade de tiros curtos, não se podia utilizar para tiros muito largos, as placas eram limitadas a 50, 60 mil tiros. E neste momento, a Europa ainda tinham trabalhos de tiragem muito altas, tinham tiragem de 1 milhão de tiros, 500 mil tiros eram comum em Europa e Estados Unidos. E outro ponto também que aí tenho que dizer que nós, latinos, somos um pouco mais... Não sei que palavra utilizar, mas somos um pouco mais arrojados que os americanos, muitas vezes os europeus, se tratando da indústria gráfica. Sim, nós temos tanto medo de provar as novas tecnologias e nos adaptamos muito bem com isso. Por isso, ao princípio, quando começamos em Latinoamérica, eu me recordo, os americanos se espantavam dizendo: eu não estou entendendo por que estão movendo tão rápido assim processo. E ele respondia: é um conjunto de fatores. Tiros tão largos, em geral, nossas companhias ou as pessoas em Latinoamérica não têm medo de provar tecnologias novas, desde que suportar ser adequado, eficiente, que pode apoio tecnológico, não têm medo de provar as coisas. Um exemplo que posso lhes dar: o primeiro país que começou fortemente com isso foi Brasil. Hoje, de todas as placas que correm no Brasil, 82% de todas essas placas já são sem processo, por terem começado há muito atrás. Pero México, um exemplo, México tem 54% das placas sem processamento químico já, as vendas de Kodak em especial, não de los outros provedores, pero Kodak, de tudo que Kodak vende em México, de placas digitais, quase 54% já está livre de processamento. Bien, bueno, vamos con una última por el tiempo. ¿Creen que la tecnología digital vaya a reemplazar la tecnología offset actual y si lo hará de forma permanente, como sucedió, por ejemplo, con el ejemplo que diste del VHS al DVD y ahora con el streaming? La tendencia es que en un futuro, sí, las cosas van a ser digitales, es algo que estamos viendo en todas las industrias, en todas, todo está se moviendo cada día a digital o algo conectado o algo... Pero que temos que pensar o seguinte: uma prensa offset tem uma vida útil de por lo mínimo 20, 25 anos, se bem mantenida e bem cuidada. Hasta mais, dependendo de los países, onde está e como está. E teremos um parque instalado, uma base instalada muito, muito grande. O que eu vejo que vai passar vamos começar a conviver tecnologia digital se mesclando com offset. Há uma outra tecnologia que não comentamos muito acá, não tocamos acá, mas há uma tecnologia chamada impressão híbrida, que é tu agarrar uma prensa offset que já existe e Kodak tem, por exemplo, uns cabeçalhos de impressão digital de jato de tinta e tu pode montar alguns cabeçalhos desse em uma prensa offset, ser parte da impressão com dados fijos em offset e colocar uma quantidade de dados variáveis com essa impressão, esses cabeçalhos montados em... E aí lo chamamos de impressão híbrida, onde se mescla a impressão offset com a impressão digital. Eu creio que o que vamos passar a ver é cada dia mais crescer a impressão híbrida
agregarse prensas digitais para produtos específicos hasta que um momento o digital reemplace o offset. Como tardou muitos anos, pero em algum momento reemplaçamos a tipografia com offset completamente. Hoje, basicamente, tipografia, o que existe é algo muito artesanal para ser um convite, algo com muito detalhe, com ouro, com coisa muito acabada. Pero basicamente foi reemplaçado por offset e deve ser o que vai passar certamente com a tecnologia de impressão offset a futuro. Pero não é uma coisa que vai passar em 5 anos, seguramente não. Bien, perfecto. Bueno, quedan todavía algunas preguntas varias por responder, así que todas las que quedaron sin respuesta los vamos a estar contactando directamente para pasarles la información solicitada. Les agradezco muchísimo por haber participado a todos, tuvimos una gran audiencia, así que muy bien, esperamos que todo el contenido haya sido relevante e interesante para ustedes. Les pedimos que contesten la encuesta que van a tener automáticamente al dejar el seminario, y por mi parte ya está todo dicho. Clever, no sé si querés un cierre o algo en particular. No, uma vez mais, agradecer o espaço, agradecer o de todos, agradecer a atenção e peço desculpas se algo travou um pouco os vídeos ou algo não estava muito bem, porque não é o mesmo. Estamos acostumados a hacer apresentações em um auditório, poder falar, estar mirando a audiência nos olhos, não é o mesmo. Alguém está coordenando os slides, nós estamos apresentando. Eu creio que lá de um pouco não é a mesma, pero agradezco muitíssimo e nesses tempos que não podemos estar aí com vocês. Muchas gracias a todos. Hasta luego.